15ª aula da ciência da religião. Hoje falaremos desse assunto, o islamismo. Islã significa submissão, submeter-se, obediência ou ação de obedecer a Deus, a Alá. Islã ou islamismo é uma religião abraâmica monoteísta, acredita somente em um só Deus. Articulada pelo Alcorão, um texto considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Deus, e pelos ensinamentos e exemplos normativos de Maomé, considerado pelos fiéis como o último profeta de Deus. Um adepto do Islã é chamado de muçulmano. Maomé viveu de 570 a 632 depois de Cristo. Na tradição muçulmana, Maomé é visto como o último de uma série de profetas principais. Durante os últimos 22 anos de sua vida, começando aos 40 anos, em 610, de acordo com as primeiras biografias restantes, Maomé relatou revelações que ele acreditava serem de Deus, transmitidas a ele através do arcanjo Gabriel. O conteúdo dessas revelações, conhecido como Alcorão, foi memorizado e gravado por seus seguidores. Durante esta época, Maomé pregava ao povo na cidade de Meca, implorando-os a abandonar o politeísmo, vários deuses, e adorar somente um Deus, monoteísmo. As profecias de Maomé foram organizadas no Alcorão ou Corão, o livro sagrado do islamismo. O profeta, que era analfabeto, começa a receber as revelações aos 40 anos de idade, após uma vida quase toda como mercador. Conta-se que esse processo de profecia durou 22 anos. Esse é apenas o primeiro de diversos pontos que fazem os muçulmanos atribuir valor divino aos dogmas que sustentam a religião em que estão no Alcorão, as profecias de Maomé. O que é o Alcorão? O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, onde são especificados os códigos morais, religiosos e políticos deste povo. Todos os seguidores da religião islâmica têm no Alcorão um manual que é seguido com plenitude, principalmente entre algumas seitas desta doutrina, como os xiitas e os sunamitas. Os muçulmanos acreditam que Deus é único e incomparável e o propósito da existência é adorá-lo. Eles também acreditam que o Islã é a versão completa e universal de uma fé primordial que foi revelada em muitas épocas e lugares anteriores, incluindo por meio de Abraão, Moisés e Jesus, que eles consideram profetas. Os seguidores do Islã afirmam que as mensagens e revelações anteriores foram parcialmente alteradas ou corrompidas ao longo do tempo. Por isso, considero o Alcorão ou Corão como uma versão inalterada da revelação final de Deus. Símbolos islâmicos. Os símbolos são utilizados praticamente em todas as religiões. Como a fé islâmica não seria diferente. Considerado o símbolo mais popular do Islã, a lua crescente com estrela caracteriza a dignidade, soberania e a renovação da vida e natureza. Serve também como referência ao calendário lunar, que antes era intensamente utilizado pelos povos árabes. Além disso, a estrela que fica junto à lua representa os 5 pilares da doutrina: fé, oração, doação, jejum e peregrinação. A doutrina do Islã. 5 pilares do Islã. Deveres do fiel. Crer que Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta. Orar 5 vezes ao dia voltado para Meca. Destinar à caridade 2,5% de sua renda anual. Fazer a peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida. Jejuar no mês de Ramadão. O primeiro pilar do Islã, a proclamação de fé. Trata-se de
Shahada, credo islâmico, que é o testemunho do muçulmano de que ninguém merece ser adorado a não ser Allah, Deus, e que Maomé é seu mensageiro e profeta de Deus. Qualquer pessoa que fizer essa declaração se torna muçulmana. Não é necessário que haja formalidade ou celebração. É só confessar que acredita, então, em Maomé. Segundo pilar do Islã, a oração. Ritualisticamente, os muçulmanos fazem oração a Salah, 5 orações, 5 vezes ao dia. A Salah preza pela manutenção da fé islâmica e pela reafirmação da submissão a Deus. O segundo pilar, então, do Islã é 5 orações por dia. O terceiro pilar do Islã, a caridade. O terceiro pilar é o zakah, tributo religioso. Uma espécie de caridade que vai além do caráter facultativo e beneficente que a palavra pressupõe, pois é tida como uma obrigação do muçulmano que detém melhor da condição financeira de prestar apoio aos carentes e necessitados. Então, a obrigação equivale a 2,5% anuais do patrimônio individual. Terceiro pilar do Islã. O quarto pilar do Islã, o jejum do Ramadã. Ramadã, mês, é o 9º mês do calendário islâmico e deve ser passado em jejum pelos muçulmanos saudáveis. O jejum consiste na completa abstenção de comida, bebida, atividades deleitosas como sexo, jogos e diversões do nascer ao pôr do sol. Esse, então, é o quarto pilar do Islã, o jejum do Ramadã. O quinto pilar do Islã, peregrinação a Meca. Entre os dias 8 e 13 do mês de Hajj, último do calendário islâmico, os muçulmanos celebram o Hajj, peregrinação a Meca. Trata-se da peregrinação que, ao menos uma vez na vida, todo muçulmano que goza de condições físicas e financeiras deve fazer à cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita. A tradição remonta a Abraão, considerado o pai de todos os profetas, e todos os anos milhões de muçulmanos vão a Meca durante o evento. Então, este é o quinto pilar do Islã, daquela estrela no símbolo da lua. O calendário islâmico. No calendário, um mês não pode iniciar até que a lua mude para a fase crescente, que é posterior à lua nova. Existe uma dependência das observações astronômicas. No calendário tradicional, um comitê ou pessoa designada para a observação informa que o início da lua crescente, determinando a duração de cada mês. Se a lua crescente foi facilmente visualizada logo após o pôr do sol, o dia seguinte é um novo mês. Caso contrário, um dia a mais é adicionado ao mês atual. Por isso, os meses do calendário muçulmano possuem 29 ou 30 dias. Versões modernas ajustadas por cientistas para prever o surgimento da lua crescente foram aderidas para facilitar a contagem do tempo, e por isso o ano pode iniciar em diferentes datas, um dia antes ou depois de um país para o outro. Em 10 de agosto de 2021, iniciou-se o ano 1443 e vai até o dia 29 de julho de 2022. A partir de 30 de junho de 2022, então começará o ano 1444, que terminará em 18 de julho de 2023. Assim é o calendário do mundo islâmico. A mulher muçulmana. Na corrente muçulmana ultraconservadora, que entende que a mulher como um ser inferiorizado, do qual o homem faz o uso e do qual deve cuidar, como mostra o versículo 434 da Surata, nome dado aos capítulos do Alcorão, que é intitulada As Mulheres. Os homens são os protetores das mulheres, porque Deus dotou uns com mais força do que outras, e pelo seu sustento do seu pecúlio.
As boas esposas são as devotas que guardam, na ausência do marido, o segredo que Deus ordenou que fosse guardado. Quanto àquelas de quem suspeitais deslealdade, admoestai na primeira vez, abandonai os seus deitos na segunda vez, e castigai na terceira vez. Porém, se vos obedecerem, não procurareis meios contra elas. Vale apontar a poligamia, união conjugal de uma pessoa com diversas outras, o que o Corão permite apenas aos homens, que pode ter até 4 esposas, desde que tenha condições de mantê-la e de tratá-las igualmente. Essa é a posição da mulher no Alcorão. A ilusão de ir para o paraíso é a motivação dos extremistas suicidas, dos homens bombas. Depois de sua missão suicida, eles estão convencidos de que vão ganhar o paraíso, e essa é a crença de que o Éden será alcançado por meio do sacrifício que motiva os homens bombas. Embora essa convicção não venha de qualquer texto religioso do Alcorão, garante os especialistas estudiosos do Islã. Em direção ao paraíso, esse é o caminho, diz ele, sorrindo. Vem, irmãos, vamos ao paraíso. Nossas mulheres nos esperam, como anjos, como serventes. Você terá um palácio, um cavalo alado, e ouro e rubi. O que leva os terroristas a se suicidarem durante os ataques é a crença de que estão participando de uma guerra santa. Através dos ensinamentos religiosos que recebem, acreditam que receberão a vida eterna como recompensa por este ato de fé, homem-bomba. E essas teorias de paraíso, guerra santa, foram criadas pelos separatistas dos grupos Estado Islâmico, Al-Qaeda, Hamas, que incentivam a violência aos que aos que não submeterem às leis do Alcorão. O grupo separatista Estado Islâmico foi eliminado do seu último estado reduto na Síria. O Islã incentiva a violência. É verdade que certos trechos do Alcorão, o livro sagrado do Islã, parece um convite à intolerância, dependendo da interpretação como se faça. Mas nada disso permite a quem quer que seja afirmar que o islamismo é uma religião mais chegada à violência do que as outras. Fundamentalistas sanguinários nunca foram uma exclusividade do mundo islâmico. Quanto aos trechos do Alcorão que supostamente incitam a violência, não é como negar, alguns são bastante violentos. Devido à fúria de grupos como Al-Qaeda, Hamas, Estado Islâmico e outros, que a imagem do Islã no Ocidente anda tão estremecida. Para piorar, surgem líderes islâmicos, como o presidente do Irã, que não cansa de pregar contra judeus, cristãos e homossexuais. Liderança como ele domina o noticiário internacional. Parte da má fama do islamismo seguramente se dê também à polêmica jihad, um conceito essencial da religião islâmica e frequentemente confundido como guerra santa. O problema é que Osama Bin Laden e quase todos os outros radicais islâmicos interpretam jihad da maneira que melhor lhe convém, para justificar ataques contra os infiéis. Esse extremista representa uma minoria que perverte a religião. Sobre profetas modernos, como Maomé, a Bíblia ensina que a palavra de Deus em si é suficiente para revelar todas as coisas que pertencem à vida e à santidade. Segundo Pedro 1:3, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A Bíblia nos dá toda essa condição de entendimento completo de Deus. Por isso, não precisamos de profetas modernos como Maomé e outros. A palavra em si fornece-nos todo o necessário para sermos perfeitos na fé.
Segundo Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia nos dá essa condição. Não precisamos de ensinamentos de livros e de profetas modernos. A palavra é completa, perfeita, portanto, não há possibilidade alguma de revelações posteriores. Tiago 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra de Deus é completa. Não precisamos de mais nada além disto, de profetas posteriores, de maneira alguma. Isso é satânico. A palavra não está sujeita à interpretação humana, como diz a senhora White com toda arrogância. Segundo Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é completa, ela é perfeita, não precisa de interpretações humanas de maneira alguma. Homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo. Os profetas no Velho Testamento e os apóstolos no Novo Testamento. Por isso, a Bíblia é completa, ela é perfeita. Não precisamos de profetas modernos, de forma alguma. Isto é heresias. Jesus Cristo. O muçulmanismo afirma que Jesus Cristo nada é mais do que um profeta de Alá. Por isso, ele deve ser respeitado, mas não considerado divino, nem mediador ou sumo sacerdote no sentido religioso. Assim prega o muçulmano. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é divino, sendo Filho de Deus, unigênito do Pai, o eterno Verbo de Deus, que participava com ele em toda a criação, que era e que há de ser. Então Jesus não é um profeta, ele é um ser divino de Deus. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus não é um mero profeta. Romanos 5 e 1. Justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É o mediador, é o que nos conduz até Deus, é o que nos leva até Deus e que nos justifica nós perante Deus. Apocalipse 9,16 tem o seu manto, a sua coxa, o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Jesus não é apenas um profeta, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, conforme afirma Apocalipse 19:16. Jesus Cristo é um mediador e sumo sacerdote entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus, ele é o mediador entre nós e Deus. Ele que nos leva até Deus, não é Maomé e não é profetas modernos. 1 João 2,1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, que não pequeis, se todavia alguém pecar. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o mediador, o que intercede por nós. Jamais Maomé, jamais qualquer profeta moderno que as religiões consideram pode fazer isso por nós. Somente Jesus Cristo. Pecado e salvação. O muçulmano afirma que o pecado consiste em deixar de orar 5 vezes por dia, repetir o credo, dar esmola aos pobres, jejuar em certos dias estabelecidos pela religião e fazer, pelo menos uma vez na vida, uma peregrinação até Meca. Outros pecados incluem recusar-se a crer em Alá e no Alcorão, praticar calúnia, maledicência,
mentira e insolência. Para os adeptos assassinatos e guerras em nome de Alá são lícitos, pois todos aqueles que não seguem o Islã são considerados pagãos e, portanto, não merecem viver. A salvação consiste em submissão a Alá, então. A Bíblia ensina que o pecado consiste em atos contrários à vontade de Deus, negligência em cumprir os deveres nela revelados. Hebreus 10, 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Fomos aceitos por Cristo, fomos perdoados por Cristo, e se voltarmos ao pecado e não se arrepender, já não resta sacrifício pelos pecados. O pecado, então, é a transgressão da lei de Deus. Segundo João, versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, isso é pecado, ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanecer. Não tem Deus, está fora da comunhão, está fora do caminho. Isso é pecado. A salvação do pecador consiste no perdão dos seus pecados, através do sangue de Cristo e da nossa parte, através de fé, arrependimento, confissão e batismo em água para a remissão dos nossos pecados. Sem isto, não existe salvação. Sem fé em Cristo, sem arrependimento, sem confissão que Cristo é o Senhor e Salvador, sem batismo para a remissão de pecados, não há salvação. Crer. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Então, para ser salvo, tem que crer em Jesus. Confessar. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus, sereis salvo. Reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador e não Maomé e outros profetas. Reconhecer Jesus como Senhor. Batizar para perdão de pecado e receber o Espírito Santo. Atos 2,38. Arrependei-vos e seja batizado para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo, para ter Jesus no coração, precisa ser batizado para tirar o pecado. Com o pecado, é impossível que Jesus habite no coração e permanecer fiel até a morte. Até a morte ou até a vinda de Jesus Cristo. Isso é salvação. Isto é fazer a vontade de Deus para morar no céu. O Espírito Santo. O muçulmano afirma que o muçulmano não considera em sua doutrina o Espírito Santo, afirmando que Deus é o único ser divino, e Jesus eles considera como um mero profeta somente, e não considera o Espírito Santo. A Bíblia ensina o Espírito Santo é Deus. Atos 5, do 3 ao 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não seria em teu poder? Como assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele fala, para que mentisse ao Espírito Santo. E ele termina, não mentisse aos homens, mas a Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Esses três são inteiramente unidos com um só propósito. Mateus 28, 19. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus e Senhor Salvador. Segundo Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo existe na comunhão. E os muçulmanos negam essa verdade. Vemos que o muçulmanismo, islamismo,
jamais pode ser considerado uma fé salvadora, mas sim uma poderosa entidade religiosa, política, bélica e filosófica. Somente isto. O próprio Maomé não pode ser considerado profeta de Deus, como se chega a afirmar, mas sim um falso profeta recusando a crer em Jesus Cristo. Nem considera Jesus Cristo como Senhor Salvador e nem considera o Espírito Santo como Deus. Então é um falso profeta. 1 João 2, 22 a 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Maomé é o anticristo. Todos os seguidores é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Os muçulmanos não têm Deus que tanto eles pregam. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai e o Filho. Então tem somente Deus quem crê no seu Filho como Senhor e Salvador. Por isso, o islamismo é apenas uma seita religiosa política de guerra, somente isto. E Maomé é um falso profeta. Aliás, todos que profetizam hoje é mentiroso, porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, completa e perfeita para nos dar toda a orientação que precisamos. Não precisamos mais nada disto hoje em dia. Que Deus nos abençoe e nos livre dessas religiões que não afirmam ser Jesus Cristo, o Filho de Deus.